nenhum emolumento para estimular que a pessoa possa entrar com a ação. E se for patrocinado pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público, não pagará mesmo, né? Com isso, preserva-se o patrimônio público, uma vez que a despesa ao erário torna-se bem menor do que se ele precisasse manter um estabelecimento de abrigo com recursos materiais. O Estado estimula, diz, olha, eu vou te isentar das custas dessa guarda, porque tu estás me isentando de uma despesa. Se ninguém adotasse, se ninguém pedisse guarda, se ninguém pedisse tutela de criança, nós teríamos mais uma quantidade enorme de abrigos, que esses abrigos são mantidos pelo Estado. E isso depende de recursos do Estado. Então, manter um estabelecimento, um abrigo, com recursos materiais, humanos e financeiros, requer muito gasto. Então, a guarda é uma forma, a guarda, a adoção, a tutela, que são formas de colocação em família substituta, elas são formas de eu tirar do Estado uma despesa para o cuidado dessas crianças. Quais as características da guarda? E serão pergunta de prova. Note lá. O senhor não está prestando atenção, mas vai cair tudo. Olha aqui. Número 1. A guarda não confere poder familiar, somente alguns aspectos dele. Poder familiar é do pai e da mãe. Quais são os aspectos do poder familiar? A própria guarda, que é a posse de fato, o dever de educação, o dever de obediência, né? Então ela confere alguns poderes. Significa que uma pessoa pode ter pai e mãe e ter sua guarda destinada para outra pessoa. É o caso, por exemplo, dos avós, né? A guarda está no nome da avó, mas a pessoa tem pai e mãe. E esse pai e mãe tem o poder familiar, não, ele mantém o poder familiar, mas o avô, se não, eu posso, como guardião, me opor ao próprio pai e à própria mãe. A guarda é compatível com o poder familiar, ou seja, pode existir poder familiar e guarda em pessoas diferentes. Poder familiar na mão dos pais e a guarda na mão da avó, por exemplo. A guarda prevalece sobre o poder familiar. A avó pode se opor ao pai, podendo ser oposta contra todos, inclusive sobre quem tem o poder familiar, que é o pai, que é a mãe. Teve um caso interessante em São Sebastião da Boa Vista, quando eu era promotor de lá, que a prefeita, o filho, ele teve um relacionamento amoroso com uma moça, ela engravidou, e a moça era muito pobre, não tinha condições, e o filho estava, parece que fazendo naquela época, ia viajar para um outro lugar, também não ia ficar com a guarda daquela criança, e a avó resolveu pleitear a guarda. A guarda foi deferida à avó. Então, quando a mãe queria que a criança fosse lá, a avó permitia. Mas em determinados momentos, a avó dizia, não, agora ela não vai. Quem tem a guarda sou eu. Então ela pode se opor, inclusive contra a própria mãe. Número 2, guarda só pode ser deferida pelo juiz mediante oitiva do Ministério Público. A ausência de oitiva do Ministério Público gera nulidade absoluta. Agora preste atenção. Quando eu falo oitiva, o que a jurisprudência nos ensina? O representante do Ministério Público, ele tem que ser intimado a se manifestar. O professor, ele foi intimado, não se manifestou porque ele não quis, não gera nulidade absoluta. Já falamos isso aqui em sala de aula, tá? Número 3, o guardião tem o dever de sustento e educação. Sustento, para não configurar o abandono material, educação, para não configurar o abandono intelectual. É a prestação de assistência moral, também, material e educacional. Moral, porque se eu sou guardião daquela criança, eu levo aquela criança para uma casa de prostituição, eu levo aquela criança para uma casa de jogos, né? Eu levo aquela criança para fazer ponto, onde os caminhoneiros estão lá num ambiente de prostituição, eu não estou
dando assistência moral àquela criança. O menor é dependente do guardião para todos os fins, inclusive previdenciários. Claro, a gente sabe que muita gente pede guarda. A gente sabe, infelizmente, na nossa experiência, para conseguir um desconto do imposto de renda. Porque tu sabias que se tu tiveres guarda de uma criança, para cada criança, tu não sabias que tem desconto? Não, tem desconto sim. Para cada criança que tens guarda, tu consegue desconto do imposto de renda. Então, se tu tiveres 100 crianças sob tua guarda, tu vais, em vez de tu pagar imposto de renda, tu vai receber do imposto de renda. Assim, brincando, mas de qualquer forma é verdade. Para cada criança que você tem um desconto no imposto de renda. Ele entra como teu dependente na declaração do imposto de renda e tu tem um desconto. Agora todo mundo se interessou. Quarto, o direito de guarda pode ser oposto a terceiros, inclusive a quem tem o poder familiar, é o caso da avó que se opõe em relação à própria mãe. Enquanto tiver a guarda, ela prevalece sobre o poder familiar. Atenção, olha o que eu estou dizendo, guarda prevalece sobre o poder familiar. Professor, é isso mesmo? Vou repetir de novo, a guarda da avó prevalece sobre o poder familiar da mãe. Finalidade da guarda. A finalidade é, sem dúvida, regularizar a posse de fato da criança ou do adolescente. Eu tenho uma criança que está sob a posse daquela pessoa e eu quero regularizar, podendo ser deferida de forma liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, como nós vimos, exceto nos casos de adoção internacional para estrangeiro. Professor, pergunta de prova. Pode haver concessão liminar de guarda na adoção internacional? Não. Por quê? Porque a criança só pode sair do país após a sentença de mérito na adoção internacional, senão ela não sai. E não se esqueça, ainda tem mais um detalhe. Após a sentença, as partes têm que renunciar ao prazo recursal, que só pode sair também do país depois que transite e julgada a sentença concessiva de uma adoção internacional. A guarda provisória pode ser concedida fora dos casos de adoção e tutela para atender os casos urgentes, situações peculiares ou para suprir eventual falta dos pais. Caso urgente, aquela mãe entregou a criança e fugiu. Situações em que tem falta dos pais, por exemplo, agora. Nós tivemos agora esse acidente terrível lá em Minas Gerais, essa barragem que estourou e está, segundo informações, a caminho do Espírito Santo. Aí vão ficar crianças, imagina uma guerra, por exemplo, a que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki, em que vão ficar inúmeras crianças ficaram sem pais. Alguém tem que ficar com o guardião daquelas crianças. Não tem um tio, não tem um parente. Eu vou encontrar uma pessoa que fique com aquela guarda. Bom, coisa julgada. Vamos voltar a falar sobre essa coisa julgada. A concessão de guarda, seja ela provisória ou de caráter definitivo, não faz coisa julgada material. Ela faz coisa julgada formal. Significa que a qualquer momento, se o guardião não estiver cumprindo com a sua obrigação, ele pode ser destituído da guarda, podendo ser modificada no interesse exclusivo do infante e desde que não tenha sido cumprida a obrigação pelo guardião. Atenção, a guarda, ela é sempre concedida em favor do infante, não é em favor do guardião, não. O juiz da infância deve buscar o melhor para aquela criança e para aquele adolescente. O guardião aí, ele é dispensável. Se ele não estiver cuidando bem daquela criança, ele será destituído.
Assim, a decisão poderá ser revista a qualquer tempo, no interesse da criança ou do adolescente. Agora a pergunta é o seguinte: tá, professor Franklin, beleza. Eu tomei conhecimento que tem um senhor que é guardião de uma criança e ele anda maltratando essa criança. A quem eu devo denunciar? Você tem um leque, né? Você pode, se for maus tratos, você pode denunciar na polícia, você pode denunciar no Conselho Tutelar, você pode denunciar na Promotoria da Infância e Juventude, você pode denunciar na Vara da Infância e Juventude. Nós temos inclusive números. Se você quiser fazer uma denúncia anônima, liga para o 180, liga para os direitos humanos lá, faz uma denúncia anônima. Ninguém vai saber que você denunciou. Oi? Como? Querida, se você faz uma denúncia no 180, o 180 manda uma cópia para o Ministério Público, manda uma cópia para o Poder Judiciário. Aí você pergunta, mas se nenhum desses órgãos tomar providência, o Conselho Tutelar, você vai representar contra quem não está tomando providência. Você pode representar contra o juiz, você pode representar contra o promotor, você pode representar contra o Conselho Tutelar, tá? A guarda pode ser revogada a qualquer tempo, conforme o artigo 35 do ECA, por ato judicial motivado após ouvido o Ministério Público. Sempre, gente, a revogação da guarda é um ato judicial. Então, aquela história que eu contei numa outra aula de Estatuto da Criança, em que o conselheiro tutelar chegou e, porque era amigo do pai da moça lá, ele tirou a criança da guarda da mãe e colocou na guarda do pai, isso não é possível. Juridicamente, eu tenho que ter um processo de destituição concedido pelo Poder Judiciário, onde será ouvido o Ministério Público. Não mencionando a instauração do devido processo legal, em que é assegurada guardião a ampla defesa e o contraditório. Eu não vou tirar, destituir uma guarda de uma pessoa sem assegurar a ele o direito dele se defender. É um direito que ele tem. Tá, e se eu não der o contraditório e ampla defesa para o guardião? O processo é nulo de pleno direito. Eu não posso destituí-lo se eu não der o contraditório e ampla defesa àquela pessoa. E acabou. Era o que nós tínhamos para falar de guarda. Mas espere lá. Vamos então falar agora da parte da petição inicial.